Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Eu tô chegando tarde para falar sobre a vitória do Brasil 1-0 para cima da Inglaterra e o que a gente pode esperar dessa seleção brasileira contra a Espanha na terça-feira aqui em Madrid. Eu tô chegando tarde para esse vídeo porque fiquei de molho nesse sábado. Como vocês podem ver, a minha voz ainda não tá 100%, mas eu estou recuperando ela depois de uma pequena faringite que já estou me recuperando, então nesse domingo pela manhã, resolvi vir aqui gravar o vídeo que eu queria ter gravado depois do jogo, mas a voz não estava ajudando, então vou gravar agora. Antes de mais nada, quem está por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa aquele like no vídeo se vocês gostarem, que o vídeo é distribuído para mais pessoas interessadas no tema e, claro, sempre os comentários por aqui. Seleção brasileira venceu a Inglaterra por 1-0 com um gol de Endrick. Nasce uma estrela. É impressionante como esse garoto tem esse negócio, né? Necessário para ser, já com 17 anos, considerado uma estrela, né? Vou falar um pouquinho sobre o Endrick na partida, também um pouquinho sobre o jogo, mas primeiro eu queria destacar o trabalho do Dorival. Acho que a gente tem que começar por aí, porque o Brasil vinha de uma terra arrasada, de um deserto em 2023, de uma seleção que a gente olhava e não conseguia encontrar nada, de ideias de treinadores, que na minha opinião são muito bons treinadores, mas que não entendiam a matéria-prima que essa seleção tem para tentar entregar alguma coisa, né? E eu acho que ali faltou um ponto de comunicação. Eu vinha com essa opinião já desde o final do ano passado, e eu acho que a chegada do Dorival, ela vem beneficiar nesse sentido, porque o Dorival me parece ser, eu não acompanhei todos os trabalhos dele no Brasil, mas me parece ser um técnico desses que antes de decidir como vai jogar, olha o que tem. E aí, dentro do que tem, monta uma ideia de jogo estruturada com as peças que tem. E eu acho isso importante para esse momento da seleção brasileira, que é um momento de muita transição. A gente está vendo uma seleção com muitos jogadores que não haviam nem estreado com a seleção, com jogadores novos, com opções novas para essa Copa América da metade do ano, mas principalmente para a Copa do Mundo de 2026, que eu acho que são jogadores que vão ser testados em determinados momentos. O Brasil tem muito pouco tempo até a Copa América e eu acho que esses dois amistosos, tanto com a Inglaterra como com a Espanha, o principal objetivo deles, na minha visão, é a gente ver alguma coisa de seleção, né? Voltar a acreditar que essa seleção pode competir. O Dorival falava isso na prévia do jogo contra a Inglaterra, que queria uma seleção competitiva, e eu acho que ele conseguiu entregar isso. A gente viu uma seleção brasileira capaz de competir, que para mim sempre é o mais importante em qualquer time de futebol. A gente quer que ganhe, a gente quer que vença todos os jogos, a gente quer que conquiste títulos, mas eu acho que para conseguir isso, o primeiro passo é competir. E eu acho que o Dorival entendeu as peças que ele tem, colocou uma estrutura de jogo que ele já tinha na mente dele e que a gente já viu nos trabalhos dele antes em clubes, e conseguiu fazer a seleção brasileira competir com a seleção inglesa. Um trabalho de 5 ou 6 dias conseguiu vencer um trabalho de 7 anos, né? Tá que o Southgate é um cara que está sendo muito contestado na Inglaterra, a gente não tá vendo ele fazer isso com a seleção inglesa, conseguir tirar o melhor dos seus jogadores. E o Dorival acho que já chega com essa carta de apresentação, de colocar o jogador no centro dessa construção da seleção brasileira, né? E aí, claro, pra gente subir de nível vai depender muito do que os jogadores vão entregar. A gente ainda não tá vendo as melhores versões de Vinícius, de Rodrigo, sei lá, acho que o Bruno Guimarães não entra nessa lista, mas talvez, porque para mim o melhor jogador contra a Inglaterra foi o Paquetá, mas a gente ainda não vê o que a gente vê desses jogadores, 100% do que a gente vê deles nos clubes. Mas eu acho que o trabalho do Dorival é um passo para a gente começar a ver o que a gente vê nos clubes desses jogadores das seleções. Por quê? Porque agora, o que eu entendo é que os jogadores vão estar muito mais próximos de fazer na seleção o que eles fazem no clube, pela ideia de jogo do Dorival. Por exemplo, Vinícius Júnior. O gol da seleção brasileira é um incrível passe maravilhoso do Andrés pro Vinícius Júnior na velocidade. O Vini finaliza, o goleiro defende e no rebote o Endrick marca o gol.
já é aproveitar a característica do Vinícius Júnior nessa velocidade. Acho que a seleção ainda pecou pela questão da finalização. No primeiro tempo, para mim, foi bem melhor que a Inglaterra e podia ter marcado mais gols. Teve aquela bola na trave do Paquetá. Acho que a seleção ofensivamente produziu bastante, podia ter feito mais gols. A seleção da Inglaterra, a gente viu muito pouca coisa da Inglaterra. Eu acho que, assim, a seleção nos entregou um sistema defensivo sólido, que para mim é a base para poder competir em grandes torneios, ter um sistema defensivo sólido. Entregou o saber sofrer, que eu até escrevi nas minhas redes sociais e as pessoas me escreveram, mas Tati, a seleção não sofreu. Exatamente, porque ela soube sofrer quando a seleção inglesa estava mais próxima da área, era um Brasil, um Brasil sólido, um Brasil consciente, um Brasil concentrado, para não deixar a seleção da Inglaterra criar perigo. Então, para mim, isso é uma parte de saber sofrer. Depois quando tem a possibilidade de ficar com a bola, saber o que faz com ela e aproveitar os contra-ataques, que para mim, com os jogadores que a seleção brasileira tem, a gente precisa aproveitar os contra-ataques. O gol é um gol de contra-ataque. Então, acho que a partir daí, enfim, acho que o Dorival deixou uma semente contra a Inglaterra de algo que a gente não tinha visto e agora vamos ver se essa planta cresce terça-feira contra a Espanha. Endrick. Aqui na Espanha não se fala em outra coisa, 17 anos fazendo o gol da vitória da seleção brasileira sobre a Inglaterra no momento que a seleção brasileira precisava entregar algo, né? E o gol parece que estava com dificuldade de chegar e é impressionante como a bola encontra o Endrick. Ele faz um gol de rebote, mas é um gol de rebote que ele sabe aonde tá para aquele gol de rebote acontecer. Isso é muito importante. Acho que o Endrick já tem nos mostrado, ainda muito jovem, a capacidade de força mental que ele tem, de concentração no jogo, de aproveitar as oportunidades. É um cara oportunista com 17 anos, como um centroavante tem que ser, né? Eu acho que a gente não pode carregar nas costas dele tudo. Mas eu acho que é bom ele entrando nessa dinâmica e ele mostrando essa capacidade de força mental que ele tem e, óbvio, de leitura de jogo, né? O Endrick é diferenciado, não adianta. Ele é. Então, eu acho que a gente vai ver momentos de altos e baixos. A gente ainda vai ver muita evolução dele, 17 anos, repito. O jogador mais jovem com uma seleção a marcar em Wembley. Mas há uma grande expectativa aqui em Madrid, obviamente, por a gente ver o que a gente não viu no jogo contra a Inglaterra, que é Vinícius, Rodrigo e Endrick jogando juntos. Porque o Rodrigo sai de campo e o Endrick entra e a gente não vê esse trio em campo. Então há uma expectativa aqui em Madrid de poder ver eles três juntos pela primeira vez jogando no Bernabéu e tal. O jogo de terça-feira, eu acho que o Dorival vai fazer algumas mudanças no time. A seleção espanhola joga diferente da seleção inglesa, não é uma seleção tão reativa, uma seleção de mais de controle de bola, mas é uma seleção muito vertical. O técnico da Espanha poupou Lamine Yamal e o Nico Williams, os dois principais pontas, ainda muito jovens, mas os principais pontas da seleção espanhola no jogo contra a Colômbia, e eles devem ser titulares contra a seleção brasileira. Eu acho que eles vão levar muito perigo, mas a gente viu ontem a capacidade defensiva do Wendel e também do Danilo, para conseguir conter pontas muito rápidos que a seleção inglesa também tem. Vamos ver, vai ser um grande teste, eu acho, parar esses dois meninos da Espanha que são muito rápidos. Mas acho que a seleção espanhola também vai ter o desafio de encarar um ataque muito veloz da seleção brasileira e muito criativo com a entrada do Paquetá, né? Como o Brasil sentiu falta do Paquetá. Acho que é um jogador essencial hoje pro jogo da seleção brasileira. A gente viu o grande jogo que ele fez contra a Inglaterra. Eu não sei que peças o Dorival vai tocar na seleção brasileira para enfrentar a Espanha. A gente vai ver uma Espanha, já falei aqui, muito diferente do que a gente viu contra a Colômbia, que entrou em campo o time praticamente todo reserva. A gente vai ver o time titular da seleção espanhola contra o Brasil no Bernabéu, até porque a Espanha vai vir com essa carga de jogar em casa. Apesar do Brasil ter muitas conexões com o Bernabéu neste momento pelos jogadores que estão aí, mas a Espanha joga em casa, então vai ter aquela pressão de conseguir vencer o Brasil. No retrospecto, o Brasil ganhou muito mais do que perdeu da seleção espanhola. As duas seleções não se enfrentam desde a Copa das Confederações, se eu não me engano. Mais de 10 anos sem as duas seleções se encontrarem. Eu acho que, pelo trabalho, a seleção espanhola, a atual campeã da Nations League, é uma seleção que não tem individualidades tão poderosas como a seleção brasileira, mas no coletivo ela entrega muito. Tem muitos desfalques também, por exemplo, o meio de campo da Espanha é Rodri, Gavi e Pedri. Gavi e Pedri não estão. Então, o Rodri, que descansou contra a Colômbia, deve jogar. Eu acho que a gente vai ver, espero que a gente veja um bom jogo.
acho que talvez não seja o nível de intensidade que a gente viu contra a Inglaterra, justamente pelas características de jogo da seleção espanhola, que é uma seleção que vai tentar ficar mais com a bola. E eu acho que isso não é ruim para a seleção brasileira. Eu acho que a gente conseguindo roubar bolas da seleção espanhola, a gente vai conseguir criar muitos contra-ataques. E a seleção brasileira contra-atacando é muito boa. Então, eu acho que tem muitas possibilidades. Eu acho que é um jogo que, obviamente, pelo tempo de trabalho, por tudo que a gente já viu, a Espanha tá à frente, como a Inglaterra estava à frente antes do jogo. Mas eu acho que a seleção brasileira, ela chega em um momento de esperança para o torcedor, de a gente ver uma semente plantada de algo, de jogadores que praticamente todos foram muito bem contra a Inglaterra, e acho que mesmo com o Dorival fazendo mudanças, os que entrarem vão entrar com essa vontade. A gente tá vendo. A atitude dos jogadores da seleção brasileira eu gostei muito contra a Inglaterra, e eu acho que a gente vai continuar vendo essa atitude contra a seleção espanhola. Então a expectativa aqui na Espanha é máxima para esse jogo contra o Brasil, obviamente para ver Rodrigo, Vinícius e Endrick em campo. Vamos ver se o Dorival escala os três. Mas eu espero um grande jogo, a gente vai ter um grande ambiente no Bernabéu, acho que vai ter muito torcedor brasileiro e vai ter também muito torcedor do Real Madrid, que afinal de contas vai ir para ver também os jogadores do Real Madrid da seleção brasileira. Espero que o clima, que o ambiente seja bom e que o jogo entregue absolutamente tudo que a gente está na expectativa dele. Acho que é um grande teste para a seleção brasileira, porque é uma Espanha que joga diferente da Inglaterra, e também acho que é um grande teste para a seleção espanhola, porque vai enfrentar um Brasil da nova geração, né? Então, cara, a gente pode ter o duelo entre Endrick e Pau Cubarsí, que eu acho que vai ser titular, porque não foi contra a Colômbia, que é o duelo que a gente vai ver para os próximos, talvez, 10 anos no Campeonato Espanhol, porque o Pau Cubarsí é jogador do Barça e o Endrick é jogador do Real Madrid. Então, e os dois com 17 anos. Talvez a gente veja a primeira vez os dois se enfrentando de um duelo que muito provavelmente a gente vai ver acontecer muito nos próximos anos aqui no futebol espanhol. Então tem vários ingredientes desse Espanha-Brasil, que acontece na terça-feira no estádio Santiago Bernabéu, e óbvio que aqui em Madrid, expectativa máxima para ver essa partida. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e, claro, os comentários por aqui. Um beijo para vocês.